vai dar sequência no nosso estudo. Escute, irmãos, nós estamos apenas começando, irmãos. Tudo isso aqui é a título de introdução, tá? A gente está ainda engatinhando. Nós não falamos ainda de ciladas do diabo. Hoje eu vou te mostrar na prática como essas ciladas se manifestam. Mas não estou falando exatamente das ciladas em si, tá bom? Mas eu quero começar essa questão, essa abordagem. Veja. Nós nos propomos, querido, antes de qualquer coisa, antes de olhar ciladas e tudo mais, nós nos propomos a conhecer o inimigo com o qual nós estamos lidando, viu? Então a gente vem trabalhando exatamente isso, nós estamos procurando conhecer o inimigo. Nós já vimos a manifestação da natureza do inimigo, os nomes, o poder, o propósito do inimigo. Nós começamos a semana passada a falar sobre o diabo e o seu reino. Tá? E aí nós lemos alguns textos mostrando que a Bíblia mesmo diz que o diabo tem um reino, tá bom? E não vou ler os textos, queridos, tá? Mas a gente trabalhou isso a semana passada. Nós olhamos a semana passada a estrutura do reino das trevas. Nós baseamos basicamente no versículo 12 de Efésios 6, né? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós estamos olhando esse texto, porque esse texto nos apresenta uma espécie de estrutura, tá, do reino das trevas. Essa estrutura nós vimos, querido, nós falamos sobre os principados, tá bom? Os principados, depois nós falamos sobre as potestades, vimos o que são essas potestades, depois nós olhamos os dominadores desse mundo tenebroso, né? São a palavra cosmocratoras, que significa governadores mundiais ou senhores do mundo. A gente olhou isso aqui também. Também nós falamos aqui das forças espirituais do mal, tá? Nessa hierarquia, nessa estrutura, são aquilo que a gente chamou de soldados rasos, né, do reino das trevas. E nós finalizamos olhando o significado de regiões celestiais. Eu trouxe a vocês aqui duas explicações para o que são essas regiões celestiais. Eu apresentei aqui uma explicação que é a mais tradicional, a mais aceita, e cá para nós é a que mais se encaixa na exegese do texto, tá? Na hermenêutica do texto, é o que mais realmente. Como é que eu coloco isso? É o pensamento mais correto. É tratar essas regiões celestiais, querido, como falando da esfera do espírito, tá bom? É uma luta que se dá na esfera do espírito. Quando eu digo que ela é o texto mais apropriado, mais correto, embora eu vá falar da interpretação do William Gurnall, né, e eu gosto dela, ele adota um tom um pouco mais pastoral, mas eu gosto, e até acredito que as duas podem se complementar, disse isso, mas essa interpretação de a ideia de um reino espiritual, que essas regiões celestiais fala de uma luta no reino espiritual, ela é mais condizente com as Escrituras. Efésios vai falar sobre regiões celestiais no capítulo 1, versículo 3, no capítulo 1, no versículo 20, no capítulo 2 e no versículo 6, no capítulo 3 e no versículo 10. Todos esses textos falam exatamente dessas regiões celestiais. Tá? Então, pela carta, falando de maneira exegética, é mais correto interpretá-la dessa forma. Mas, contudo, tá? Eu gosto muito da interpretação do William Gurnall. Ele diz que não é que as lutas são nas regiões celestiais, é uma luta pelas coisas celestiais, porque regiões celestiais aqui, né? Ele pode ser interpretado por coisas celestiais. Então, não é uma luta que acontece nas regiões celestiais em si, ou só isso, mas é uma luta que acontece pelas coisas espirituais. E aí ele vai explicar isso, eu expliquei isso semana passada, eu não vou me ater a essa questão, tá bom? Eu só acho que os dois pensamentos, eles se complementam, sendo que o pensamento do Marco Lloyd Jones é mais fiel ao texto bíblico, tá, queridos? Hoje, irmãos, eu quero começar te mostrando como que acontece na prática
essa luta nas regiões celestiais. Eu vou te dar aqui áreas em que isso acontece, tá? Eu vou te mostrar um pouco de como é que funciona essa luta nas regiões celestiais. Eu espero, querido, que você aprenda, que você se disponha a aprender, que você disponha o seu coração a estar atento. A minha oração é que o Senhor possa, de alguma forma, falar contigo enquanto você ouve a ministração, tá? O bom seria que a gente entendesse tudo aquilo que vai ouvir, mas se você pegar 1 hora, 40 minutos de pregação, querido, e tentar aprender tudo que você está ouvindo, é meio complicado, tá? É quase que impossível, na verdade. Mas a minha oração, irmãos, é que Deus use, tá? É que Deus use aí, sei lá, uma frase, uma citação, um versículo, uma palavra que seja, e Ele aplique isso ao teu coração, isso ilumine o teu coração, sabe, com a revelação da palavra de Deus, e isso possa te ajudar na tua caminhada, possa te ajudar a permanecer firme nos caminhos do Senhor, ou a vencer as lutas que você tem travado aí no mundo espiritual, tá bom? Então, veja, como é que acontece na prática essa luta, irmãos? Aqui, querido, as lutas aqui nas regiões celestiais não é uma batalha de ficção científica, irmãos, tipo os filmes que a gente assiste por aí, tá bom? Que acontece aí no espaço sideral. É um conflito prático, diário e invisível que ocorre na esfera do espírito, tá? Mas que também ocorre na nossa mente e tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, irmãos, tá? Então, na prática, irmão, na prática, essa luta, ela se manifesta das seguintes maneiras. Escute, querido. Primeiro, é uma batalha pela mente e pela verdade, tá? Primeira coisa que você tem que entender. A principal arena dessa guerra nas regiões celestiais é a mente do cristão, irmãos. Você precisa entender isso, tá? O centro dessa guerra, ainda que a guerra, vou usar muito Daniel, querido, tá? Daquilo que o texto me permite usar, eu vou usar muito Daniel como exemplo prático disso. A guerra está sendo travada por Daniel, ele está lutando. Daniel está guerreando, irmão. Daniel está lutando. Ele está em oração, 21 dias de oração e de jejum, buscando ao Senhor, buscando de Deus uma resposta. O texto vai retratar que enquanto Daniel está orando, está acontecendo, de fato, uma guerra nas regiões celestiais. Há um principado que está resistindo a um anjo de Deus que está vindo trazer a resposta para a oração de Daniel. Você percebe? Irmãos, se a gente pudesse ter essa percepção, né? Se Deus nos desse assim o vislumbre, irmãos, do que acontece quando a gente ora. Porque às vezes, irmãos, por que a gente é tão inconsistente na oração? Já parou para pensar? Eu olho, irmãos, eu vejo. O irmão começa bem, vai. Daqui a pouco ele vai fraquejando, e daqui a pouco até que ele some. É impressionante. Há uma guerra na oração, há uma luta espiritual travada quando a gente ora. A outra coisa que acontece quando a gente está orando é que eu começo a orar por alguém ou por uma situação, pedindo a Deus que converta ou que mude aquela situação, mas a primeira reação que acontece não é que a pessoa foi sensibilizada e agora está disposta a ouvir. Não é que a situação está dando sinal de que vai melhorar. A primeira reação, quando você começa a lutar em oração por alguém ou por alguma situação, é que ela piora. A reação número 1 é essa.
E por que que piora, irmãos? É porque Deus resolveu ir lá e... Não, querido, é porque você está numa guerra espiritual, irmãos. E o diabo quer que você pense o seguinte: não adianta orar. Quanto mais tu orar, pior vai ficar a situação. Porque essa é a impressão que nós temos ao orar, irmãos. A não ser que você seja mais abençoado por Deus, mais espiritual, e aí você ora e Deus te atende, porque a minha experiência, irmãos, é essa. Eu começo a orar por uma coisa e a reação imediata é aquilo piora, seja lá o que for. É impressionante isso. A guerra acontece aqui. O ataque do diabo é fazer você parar, desistir. Sabe, irmãos, o diabo, querido, eu vou me referir ao diabo, mas sempre que eu falar no diabo aqui, querido, eu estou me referindo a toda a horte maligna de principados, de potestades, de dominadores do mundo, de tudo, sabe? Eu estou falando, é uma forma generalizada para se referir ao império das trevas, tá? Porque senão eu tenho que ficar falando diabo, demônio o tempo todo. Então, o diabo, querido, ele injeta pensamentos, dúvidas e mentiras para corromper o nosso entendimento. O diabo trabalha para encher a nossa mente, irmãos, com racionalizações, com tentações, com falsos ensinos, para confundir o nosso pensamento a respeito de Deus, a nossa relação para com Deus, sabe? Mais ainda, irmãos, o diabo é mestre em lançar pensamentos ímpios na mente do crente, esperando que ele os adote como seus. Eu não sei se você já passou por essa experiência de ter um pensamento que beira a blasfêmia e depois se sentir culpado diante de Deus porque pensou aquilo. Quando alguém vem me falar sobre isso, a pergunta que eu faço é: você estava pensando em alguma coisa nesse sentido quando o pensamento veio? Não, pastor. Eu digo, querido, pode ter certeza que esse é um pensamento implantado na tua mente. O diabo implantou isso na tua mente. Ele gerou esse pensamento na tua mente. E aí você se sente culpado, porque pensou aquilo, entendeu? Ora, é uma luta que nós travamos constantemente. Isso é a luta nas regiões celestiais, irmãos. Ela acontece aqui. Toda investida do diabo, irmãos, é fazer com que você não creia. É fazer com que você pense errado a respeito de Deus. É que você tenha uma compreensão errada a respeito do caráter de Deus, do amor de Deus, das promessas de Deus. Ele vai bombardear a tua promessa, irmãos, a tua mente com pensamentos contrários às promessas de Deus. Ele pode provocar ou gerar no nosso coração heresia, sabe? Chamando a tua atenção para uma coisa que vai te afastar de Deus. Tudo isso o diabo faz com a intenção, querido, de te afastar de Deus, de te levar para distante do Senhor. É impressionante. A nossa luta, irmãos, é para manter ou para levar cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Paulo fala sobre isso lá em 2 Coríntios capítulo 10, irmãos. Ele vai dizer, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, são espirituais. E essas armas são armas para destruir as fortalezas do diabo, irmãos. O que são as fortalezas do diabo? O texto vai dizer, são raciocínios falaciosos. É a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essas são as fortalezas do diabo. É assim que ele engana, é assim que ele leva a pessoa a se afastar de Deus. Fortalezas, queridos, são pensamentos enraizados na nossa mente, pensamentos contrários a Deus, ou pensamentos aparentemente espirituais, mas que na prática te afasta de Deus. O diabo é mestre nisso, em levar as pessoas a agir dessa forma. Essa outra maneira de lutar, irmãos, é esse combate, essa luta pelas coisas celestiais. Novamente, citando aqui o William Gurnall,
ele diz que a luta nas regiões celestiais significa lutar por bens celestiais, tá? E ele fala que o objetivo do diabo é roubar do crente o tesouro espiritual que ele tem. Do que ele está falando? Ele está falando do diabo roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, roubar a nossa santidade, roubar a nossa comunhão com Deus. O diabo investe pesado. Irmãos, um cristão vivendo aflito o tempo todo, com o coração desassossegado, isso é estranho, querido, sabia? Isso é obra maligna. Essa perturbação que nos arranca a paz. Paulo vai dizer em Romanos 5 que uma vez justificado eu tenho paz com Deus. O resultado, a consequência da minha justificação, do perdão dos meus pecados, da minha reconciliação com Deus, é paz com Deus. Então o crente que vive o tempo todo perturbado, angustiado, entendeu? Sem paz, ele está debaixo de um ataque maligno. Tira a paz, tira a alegria, quebra a nossa comunhão com Deus, nos afasta de Deus, irmãos. Nós lutamos por isso. Nós lutamos por isso, irmãos. Você já passou pela experiência de tentar orar, irmãos, e sentir uma espécie de peso enquanto está orando? As palavras não vêm à boca. Você não consegue se concentrar e falar uma frase completa. Trava, sabe? Tua mente é bombardeada o tempo todo com pensamentos, com preocupações. Ou então, irmãos, acontece, gente chega na tua casa, teu telefone toca. É uma guerra, irmãos. A luta do diabo é manter o crente distraído. Irmãos, falando em manter o crente distraído, irmãos, queridos, nós vivemos na época da distração, sabe? Veja, eu não imputo, irmãos, como pecado o fato de você acessar a rede social, de você se inteirar do que está acontecendo. Eu creio que o crente precisa estar inteirado do que acontece. Eu defendo isso. Mas o problema, irmãos, é que a gente vai muito além de se inteirar do que está acontecendo. Nós vivemos vidas distraídas, tá? O tempo todo, nas redes sociais, olhando. Eu conheci um rapaz que a esposa largou ele porque ele não conseguia parar, irmãos, de ficar ali rolando tela, rolando tela, rolando tela. Ela alertou ele: olha, tu está gastando tempo demais, tu não tem tempo mais para mim. E ele lá, rolando tela, até que ela cansou e foi embora. Você consegue imaginar num vício tão miserável assim? O cara perdeu a esposa por causa das telas. Distração, querido. E sabe qual é o drama maior disso? É que as horas gastas olhando WhatsApp, olhando Instagram, Twitter, sei lá o que você olha lá. Quando você, querido, que passou horas rodando tela ali, rolando tela, quando você for tentar ler a Bíblia, teus pensamentos estão parecendo um turbilhão aqui, sabe? Você não consegue entender nada, você não consegue se concentrar em nada, você não absorve nada. Você começa lendo um texto e quando você chega no segundo parágrafo, você não lembra mais do que leu no primeiro, entendeu? E aí fica aquela confusão. O Augusto Cury chama isso de síndrome do pensamento acelerado. Ele diz que é o mal desse século. Ele diz que uma criança de 10 anos de idade tem mais informação do que um homem de 70 anos há 20 anos atrás, entendeu? Informação demais. Deixa o pensamento muito acelerado e você não consegue se concentrar. Isso vai provocar ansiedade. Isso vai provocar agitação interna. Isso vai te prejudicar de maneira terrível na tua oração, na tua leitura da Bíblia. Isso vai te prejudicar mais ainda na hora de ouvir uma mensagem de 40 a 50 minutos, irmãos. Porque você está viciado nas telas, nas imagens, naquela coisa toda, sabe? É um negócio impressionante.
Na prática, querido, essa luta ocorre quando a gente tenta orar, tá? Quando você tenta adorar a Deus e você percebe que está frio, irmãos. Já se deu conta disso? Já parou para observar que às vezes tem alguém do teu lado que está ali mergulhado na adoração, de olhos fechados, às vezes lacrimejando ali, e você está ali seco, mais do que o deserto do Saara. Não flui, irmão, não consegue adorar, não consegue fechar os olhos para adorar o Senhor. Canta, mas parece que as palavras quase não saem da boca, entendeu? Está seco espiritualmente. Tudo isso faz parte da guerra, irmãos. Tudo isso é o diabo se esforçando de todas as formas para criar uma ruptura entre a tua alma e Deus. O que o diabo quer é romper com a nossa relação com Deus, irmãos. Ele te distrai. Ele te deixa, sabe, com um juízo meu doido. Terceiro, querido, a guerra acontece, irmãos, com o inimigo explorando a nossa própria natureza pecaminosa. A luta nas regiões celestiais, querido, ela não é externa contra pessoas, ela é interna, tá? É o inimigo que vai usar a nossa própria natureza caída como ferramenta para nos afastar de Deus, para nos impedir de alcançar as bênçãos de Deus, para nos impedir de viver em comunhão com Deus. Veja, embora a luta seja contra espíritos, irmãos, eles usam a nossa natureza pecaminosa, aquilo que a Bíblia chama de carne. Alguém já disse que Satanás é o general que comanda as nossas próprias inclinações pecaminosas contra nós. Como é que ele faz isso, irmãos? Ele encontra as fraquezas da nossa velha natureza e as usa contra nós mesmos. Se eu sou orgulhoso, o diabo vai perceber isso e vai começar a usar o orgulho como ferramenta para me afastar de Deus. Se eu sou tendencioso à imoralidade, tá? O diabo vai perceber isso e ele começará a usar a imoralidade para quebrar a minha comunhão com Deus. É assim que o diabo age, irmãos. É assim que o diabo age. Ele estuda as nossas fraquezas naturais. Você tem propensão à ira, você tem propensão à melancolia, você tem propensão à sensualidade, o teu temperamento, como é que é? Ele vai usar isso, irmãos. Ele vai calibrar a tentação de tal maneira que ele te leve a se afastar do Senhor. As ciladas vão lidar com isso de maneira muito específica, tá? E eu vou abordar muitas áreas da nossa vida cristã onde o diabo age exatamente dessa maneira. Aqui é só uma visão panorâmica, tá? Mas eu quero que você entenda. Irmãos, escute uma coisa, querido, grave isso. Pastor, o senhor quer me assustar? Não, eu não quero, irmãos. Eu quero que você entenda como o inimigo age para nos derrubar. Como o inimigo age para nos manter prostrados na nossa caminhada e infrutíferos, entende? Então ele vai observar o meu comportamento, ele vai ver quais são as minhas fraquezas, quais são as áreas, qual é o meu calcanhar de Aquiles. Ele vai estudar as minhas fraquezas e vai preparar toda a sua ação na minha vida exatamente nas áreas que ele sabe que eu sou fraco. Assusta, irmãos, pensar que nós temos um inimigo que planeja de dia e de noite nos afastar de Deus, que conhece todas as nossas fraquezas e que ele vai usar as nossas fraquezas para nos derrubar. Mas sabe de uma coisa? O inimigo é tão astuto, irmãos, que muitas vezes ele vai usar as nossas áreas mais fortes para nos derrubar naquilo em que nós somos melhor. É outra coisa bem assustadora, irmãos. Tudo isso a gente vai ver de maneira detalhada quando a gente
estiver estudando as ciladas em si, tá bom? Bom, a terceira área aqui, querido, é a área da acusação, é a guerra da acusação. Eu imagino que alguns de vocês passam por isso. O diabo, querido, ele age como uma espécie de promotor de justiça corrupto no tribunal da sua consciência. E como é que ele faz isso? Ele exagera os seus pecados para levá-lo ao desespero. Primeira artimanha. Ele vai exagerar os seus pecados para te fazer. Eu contei a história aqui, irmãos, eu li aqui a história de um homem. Eu fiz isso na pregação de Romanos e fiz isso na pregação aqui, já desse tema, já, acho que na segunda ministração. De como que o diabo faz isso, de como que ele exagera o nosso pecado para levar a pessoa ao desespero e, consequentemente, afastar a pessoa de Deus. Mas, ao mesmo tempo que ele faz isso, irmãos, ele também pode te levar a compreender que os seus pecados são pequenos demais para você dar importância para ele. Veja, ele age nos dois extremos. Ou ele exagera demais, te leva ao desespero, ou ele age na tua vida de maneira isso não é tão importante assim. Isso não vai causar nenhum problema, tá? A luta aqui, querido, se dá, irmãos, quando você comete um erro e uma voz interna diz: você não é cristão de verdade. Deus não vai perdoar isso, você é um hipócrita. E ele começa a acusação, e ele vai batalhando de dia e de noite. Os pensamentos vão vir, você luta contra isso, você rejeita os pensamentos, mas lá estão eles de novo, sabe? Sempre voltando para te levar ao desespero. Ou então ele vai na direção contrária. Ele pode muito bem chegar para você e dizer assim: olha, você está preocupado com o que você fez de errado, e o diabo começa a sussurrar: mas isso é bobagem, isso não tem importância, todo mundo faz. E aí o crente começa a achar que o pecado é normal, porque todo mundo peca. São as artimanhas do inimigo, querido. A guerra também se dá, querido, por meio de ataques de pecados espirituais. Irmãos, essa aqui é para quem está na linha de frente, tá? Isso aqui é para quem está na linha de frente. A luta, querido, nas regiões celestiais, ela envolve pecados refinados, não apenas pecados carnais e grosseiros. Aqui eu estou falando, querido, de pecados como orgulho espiritual, tá? Hipocrisia, incredulidade e até mesmo heresia. São pecados, de certa forma, considerados como limpos aos olhos do mundo, mas que são terríveis aos olhos de Deus. E esses pecados, irmãos, aparecem quando você faz a obra de Deus, mas é tentado a fazer a obra de Deus para a sua própria glória. Eu estou falando aqui do orgulho, sabe? Eu faço esperando a recompensa ou o reconhecimento por aquilo que eu estou fazendo. Irmãos, essa é uma coisa muito grave no meio daqueles que estão na linha de frente, sabe? Quando é que você sabe que está fazendo a obra de Deus pensando em si mesmo? Quando você se queixa de que não há reconhecimento por aquilo que você está fazendo. Ninguém reconhece o meu trabalho, ninguém me parabeniza, ninguém fala, e aí eu começo a me sentir mal por causa disso. Eu estou fazendo pensando em mim mesmo, querido. Eu estou fazendo pensando na minha própria glória. Ou ainda, irmãos, quando você sente inveja dos dons espirituais de outro irmão. O irmão começou a se destacar e você começa a ficar perturbado com aquilo, entendeu? A luta aqui, querido, é manter um coração puro e humilde contra esses venenos espirituais que nos atacam constantemente. Há uma outra área ainda, irmãos, que tem a ver com a interrupção da oração. Eu vou falar um pouco mais sobre a oração. Querido, escute bem. A oração, ela é o oxigênio da batalha e o principal alvo do diabo. Irmão, grave isso, um crente que não ora, querido. Isso fala demais sobre a sua espiritualidade, sabe? Quando a pessoa não consegue de forma alguma orar, irmãos, eu sei que todo mundo tem momentos na sua vida, na sua caminhada,
em que ela vai ter dificuldade de orar. Eu sei disso, eu passo por isso, eu não tenho vergonha de falar. Recentemente eu passei uma crise nessa área, entendeu? Eu sempre orei e sempre mantive é uma questão pessoal minha, né? De manter uma vida de oração contínua, sabe? Mas eu passei por uma crise, irmãos, esses dias muito forte na minha vida com relação à oração. É aquela coisa, você está orando há muito tempo por algo e de repente você começa a se dar conta, mas puxa, eu estou orando há 3 anos por isso e não há nenhuma resposta da parte de Deus. Você começa a pensar que é um pensamento teu, né? Que é um raciocínio só teu. Mas nós vamos perceber isso ao longo do estudo, querido, que isso é uma ação maligna, entendeu? E que a intenção do diabo com esse tipo de raciocínio é fazer com que você pare, que você interrompa a sua oração. Meu Deus, eu estou há 3 anos orando e o Senhor não me respondeu. Aí você começa a alimentar esse pensamento, aí você vai orar e vem esse negócio. Senhor, já estou aqui há 3 anos pedindo isso para o Senhor e o Senhor nunca me respondeu. Daqui a pouco, querido, quando você se coloca de joelho ou quando você se senta para orar, bate aquele desânimo. Meu Deus, eu estou pedindo de novo a mesma coisa e nada acontece. Se você não vigiar, querido, o diabo te vence e você acaba desistindo de orar por aquilo que você vinha orando há tanto tempo. Irmãos, o diabo vai tentar insistentemente te afastar de uma vida de oração. Ele vai fazer isso através do desânimo, ele vai fazer você adiar o momento de oração, ou o alvo de oração. Eu vou orar, amanhã eu começo a orar. Não, depois da manhã eu começo. Não, parece aquela coisa da segunda-feira, né? Não, segunda-feira eu começo a dieta, sabe? E aí a gente vai empurrando a segunda-feira e nunca chega a segunda-feira. É a mesma coisa com relação à vida de oração. Ou então você vai orar, irmãos, eu passo por isso muito, né? Você vai orar e você é atacado por um sono que você não consegue explicar. Ontem eu não era orando, eu estava preparando a mensagem. Irmãos, eu sentei na cama, me arrumei todinho, coloquei minha mesinha ali, coloquei o computador, fiz tudo ali. Quando eu comecei a estudar, irmãos, isso eu tinha acordado, tinha meia hora. Eu comecei a estudar. Irmão, parece que alguém soprou nos meus olhos. E bateu um sono, mas um sono que eu não tinha controle. Aí eu digo, não, vou fazer alguma coisa aqui para despertar um pouquinho. Aí eu peguei, parei de estudar, fui traduzir o texto que eu estava traduzindo. Eu estou traduzindo um livro de 1900 páginas, né, que eu quero estudar, quero ler. E fui começar a traduzir o livro. Irmãos, o sono foi embora assim, buf, acabou. E eu parei ali, eu até falei para minha esposa, eu parei ali e digo, mas que negócio é esse? Como é que pode um negócio desse? Sono. Quando você, a gente ri, né? Às vezes você está orando aqui na igreja com os irmãos, e você percebe o irmãozinho que está lá lutando, sabe? E a cara, irmão, não ria não, querido, ore por ele. Porque ele está no meio de uma guerra muito severa, irmão. Muito severa. Ou então, querido, o diabo vai fazer você se sentir indigno diante de Deus. Veja, ele pode gerar o desânimo, ele pode fazer você adiar, ele pode gerar sono, ele pode fazer você se sentir indigno. Não, eu não mereço estar diante do Senhor. Não, quem sou eu para estar aqui? E aí começa aquela argumentação maligna na nossa mente que impede a gente de orar. É preciso que a gente tenha consciência, querido. Todas essas coisas que eu citei aqui, querido, são as lutas que acontecem nas regiões celestiais. O campo de batalha é a mente. O diabo te vence na tua mente. Na prática, irmãos, na prática, a luta acontece no momento em que você decide orar, tá? E aí, veja, olha que coisa interessante, sabe? Eu tenho adotado uma prática, senão eu não consigo, irmãos. Eu vou orar, eu preciso desligar a minha internet. Eu coloco uma música e desligo a internet. Porque é uma coisa impressionante, irmãos. O telefone começa a apitar, e apita, e apita. É uma guerra mesmo, irmãos. Não é acaso, irmãos. Na vida do crente não existe acaso. Não é acaso, irmãos. É guerra, sabe? É guerra. A gente precisa, irmãos, vencer essa luta para manter uma vida de oração. Se nós não oramos, eu vou repetir um jargão muito antigo que eu ouvia demais nos primeiros anos de conversão. Não estou dizendo que ele é 100% verdadeiro, não, mas ele ilustra uma coisa interessante, irmãos.
Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder, irmãos. Eu ouvia demais isso lá, no começo da minha caminhada. Eu ouvia demais isso, querido. É um jargão, mas que serve para nos ensinar, querido, a gente manter uma vida de oração. Nós precisamos manter uma vida de oração, irmãos. Nós precisamos lutar com o diabo, precisamos lutar conosco mesmo, com a nossa carne, para manter uma vida de oração, querido. Tire um tempo no seu dia, irmãos, de manhã, de tarde ou de noite, não importa. Tire um tempo, crie o hábito, querido. Porque se nós não mantivermos uma vida de oração, irmãos, tudo mais na vida espiritual perde o sentido, querido. Tudo mais. Bom, para resumir tudo aqui, a luta nas regiões celestiais, querido, é o esforço diário para manter viva a nossa fé, a nossa paz, a nossa santidade diante de um sistema invisível que tenta nos seduzir a pecar, querido. Tá? Que nos engana com mentira, que nos acusa para gerar culpa, que nos distrai, entendeu? Tudo isso com a intenção de quebrar a nossa intimidade com Deus, tá? Essa luta, irmãos, é viver na terra, respirando a atmosfera do céu, enquanto a gente sufoca as tentativas do inimigo de cortar esse suprimento de ar, que é a nossa vida de oração. Agora veja, irmãos, muito rapidamente, qual a origem, querido, do diabo e de todas essas forças malignas? Eu lamento, se você me der uns 10 minutinhos além do tempo, talvez eu encerre esse ponto aqui, porque ele é muito importante, irmãos. Veja, primeiro eu vou colocar diante de vocês aqui 3 concepções erradas sobre a origem do mal. Quando eu falo a origem do mal, aqui estou falando do diabo, tá? O mal é o diabo é o mal, a origem do mal está no diabo, a origem do diabo está no mal, tanto faz. É uma coisa só, tá? Então, 3 concepções, muito rapidamente. Houve um conceito mantido por muito tempo, querido, no mundo antigo, de que o mal proveio de um Deus que era virtualmente igual em força e poder ao Senhor nosso Deus, tá? Essas pessoas diziam aqui que havia um Deus bom e um Deus mau. A esse Deus mau, eles chamavam de demiurgo. O Lucas está tratando disso aqui em Colossenses lá. Acreditavam que essa era a explicação do mal e que esses 2 deuses eram iguais em subsistência e em seus poderes. Isso é um conceito muito antigo. Que tem crente que ainda acredita. Tem crente, eu ouço muito isso, irmãos. Pastor, eu tive uma ideia, mas eu não posso falar dela. Porque se o diabo ouvir a minha ideia, ele não vai deixar eu colocá-la em prática. Ele vai impedir. Eu digo assim, muito bem. Esse teu diabo é poderoso. Loucura, irmãos. Achar que eu tenho que guardar segredo de uma coisa para o diabo não saber, porque se ele souber, eu não vou conseguir ter aquilo que eu quero. A pergunta que eu faço é: e Deus, onde é que está nesse negócio todo? Outras pessoas, querido, criam e ainda creem na eternidade do mal. São conceitos, tá, querido? Essas pessoas dizem que o mal é uma coisa que está na própria tessitura de toda a criação, está no tecido da criação. Não uma coisa que veio a existir, e sim algo que sempre existiu. Eu não vou me ater a isso aqui. Há também aqueles que não acreditam na existência do mal. Isso é uma coisa mais nossa aqui, tá bom? Que o mal é apenas a ausência do bem ou a ausência da perfeição. Há até um videozinho, querido, que se passa por vídeo cristão, onde alguém está citando um desses filósofos aí, dizendo que não existe trevas, o que existe é a ausência de luz. A mesma ideia para o mal, não existe o mal, tá? O que existe é a ausência do bem. Eu não são pensamentos que não, tá? Esse pensamento aqui, irmãos, de que não existe mal, apenas a ausência do bem, ele está ligado à teoria da evolução, tá? E de acordo com esse pensamento, tudo está, de acordo com a teoria da evolução, tudo está desenvolvendo, crescendo e avançando. E enquanto não se atingir a perfeição absoluta, então sempre haverá defeitos e imperfeições, tá? Então, enquanto o homem não atingir a perfeição, existirá a ausência do bem, porque haverá imperfeições. Quando o homem atingir essa perfeição,
aí o mal deixará de existir definitivamente. O drama é que, cronologicamente, a nossa Terra tem 7 anos praticamente de vida, 7.000 anos. Pela teoria da evolução, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, que a Terra tem milhões de anos, tá? Então, nesses milhões de anos, o homem nunca atingiu a perfeição. A gente não sabe quantos milhões de anos tem pela frente ainda até ele atingir, tá? Então, o mal vai continuar no mundo aí, porque o mal só acabará, né, quando de fato o homem atingir a perfeição. É um conceito muito de teoria da evolução que também a gente não vai entrar aqui. Agora, o que é que a Bíblia diz a respeito, querido, da origem do diabo e dos seus emissários? Vamos para 2 textos, irmãos. Eu vou começar te mostrando uma coisa. Primeiro eu quero que você entenda algo. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio, Deus. Essa é uma frase tremenda, irmãos. É uma coisa assim, quase que eu me planejei para começar um estudo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, né, fazendo reflexões. Mas quando eu cheguei bem aqui em Gênesis, irmãos, eu parei. Porque estudar esse versículo, irmãos, há um mar um mar desconhecido, há uma dimensão tão profunda aqui, querido, que não dá para imaginar. No princípio, Deus criou. Criou o quê? Criou os céus e a terra. Você percebe? Tudo que existe de bom ou de ruim no mundo foi criado por Deus. Inclusive os seres angelicais, tá? E todos eles foram criados por Deus. É lógico que quando Deus os criou perfeitos e completos, tá? Deus criou os seres angelicais para os seus propósitos, para os seus planos e tudo mais, querido. Isso é ensino da Bíblia. Deus criou os céus e tudo aquilo que envolve os céus, inclusive os seres angelicais. Se você for para Hebreus 1:14, há uma pergunta lá, numa linguagem bem tradicional, bem convencional, diz assim: olha, quem são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Os espíritos, os anjos, todos eles foram criados bons, tá? Com um propósito, mas a gente vai perceber que depois alguns desses anjos caíram e a gente vai estudar sobre isso. Bom, irmãos, é simples assim. Tudo foi criado por Deus, tá? Tudo, os céus e todos esses cidadãos que compõem as regiões celestiais. A Bíblia parece dividir, irmãos, esses seres angelicais em anjos, principados, poderes ou potestade. Parece que é uma classificação. A Bíblia não é tão clara sobre isso, mas parece que é essa a ideia. E todos eles foram criados perfeitos, gloriosos, e todos sujeitos a Deus, ministrando por Deus e para Deus. O começo foi assim. Só que, aí vem uma pergunta, né? Se todos eles eram bons, então como é que surgiu o diabo? E agora eu vou ler Isaías 14 e depois Ezequiel 28, e eu vou colocar um pouco desse pensamento para você, tá? Sobre a origem do diabo. Isaías 14 diz assim, ó, a partir do 12. Veja como caiu do céu, ó estrela, como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Agora, Ezequiel 28. Filho do homem, a partir do 12 também, filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus. Você era olha a linguagem, você percebe que ele está falando ao rei de Tiro. Ele começa numa profecia sobre o rei de Tiro, mas aí quando entra a profecia, você percebe que ele não está mais falando sobre o rei de Tiro, irmãos. Isso é profecia pura, irmãos. O estudo da profecia tem essa característica muito interessante. O profeta começa tratando de uma coisa aqui, e aí ele entra numa linguagem profética que lança luz sobre algo lá na frente. É sempre assim. Você pega nos Salmos, o profeta está falando do salmista, de repente ele muda para Jesus e começa a descrever a morte de Jesus, algumas coisas. Você pega a profecia, toda ela, Daniel, toda ela é dessa forma que funciona. Ele começa uma descrição sobre o rei de Tiro, mas quando ele começa a descrever, você percebe que ele não está mais falando de um ser humano. Olha só. É uma lamentação sobre o rei de Tiro. Assim diz o Senhor Deus:
Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas. Aí ele cita aqui algumas dessas pedras. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido, eu o estabeleci. Você permaneceu no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, o lancei por terra. Há um consenso aqui, querido, quase que generalizado, de que esses dois textos falam do diabo e estão descrevendo a queda de Satanás, tá? A palavra aqui para Satanás aqui é Lúcifer, que significa brilhante, estrela da manhã ou filho da alva. Ele era um desses seres brilhantes, querido. Dizem que era o mais proeminente de todos eles, tá? Dizem que ele era o chefe dos querubins. Querubins era aqui uma espécie de ordem suprema no céu, tá? Ele é descrito aqui como cheio de sabedoria, perfeito em formosura, habitando no Éden, o jardim de Deus, e tinha acesso ao trono de Deus. Essa é uma descrição do diabo, irmãos. Isso é uma linguagem profética. Aqui e acolá você vai encontrar um pastor que diz, não, mas ele está falando só do rei de Tiro. Lamenta, irmãos. Mesmo numa linguagem profética, não tem como dizer que Deus está falando de um homem aqui. Um homem que era um anjo da guarda, um homem que tinha acesso ao trono de Deus, não dá para dizer. A maioria dos estudiosos, querido, dizem que esses dois textos descrevem a queda, a origem e a queda do diabo, tá? Então, o mal aqui se originou quando Lúcifer escolheu usar o seu livre-arbítrio na direção errada contra o seu próprio Criador. O coração dele foi cativado pelo orgulho, irmãos. Ele ficou insatisfeito com a sua posição de subserviência, tornou-se ambicioso e desejou o lugar, o poder e a glória de Deus. Ele disse no coração: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Esse orgulho deliberado foi o primeiro pecado cometido no universo criado de Deus, irmãos. Sabe uma coisa? Quando você pensa nesses dois textos, no orgulho do diabo que leva à queda, e você vai para 1 Timóteo 3,6, você encontra uma instrução muito interessante, irmãos. Paulo está fazendo uma orientação aqui sobre aqueles que almejam o pastorado, o episcopado. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, que essa pessoa que almeja o pastorado não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Ele está fazendo menção do pecado que levou o diabo a cair, entendeu? O orgulho. Queridos, aqui a gente está diante de um princípio bem interessante, sabe? Bem interessante. Deus, em sua sabedoria, que para nós pode parecer incompreensível, ele permitiu que o diabo caísse. E por que Deus permitiu isso, irmãos? Por que Deus permitiu isso? Aqui nós temos que ter cuidado, irmãos, para não ficar especulando demais. Mas é possível falar, mesmo que a gente fale com toda a referência possível, querido, é possível a gente apontar aqui um motivo para a queda. Eu já falei do orgulho, mas não foi só o orgulho que fez o diabo cair, não foi só por isso que ele caiu, na verdade. A gente já viu, irmãos, que Deus criou todos os seres angelicais, tá, perfeitos. E o que é perfeito deve ter vontade completamente livre, ou livre-arbítrio.
Tudo que é perfeito tem que ser livre. Adão foi perfeito, Adão era livre. Adão tinha uma vontade livre. Ele tinha aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Agora escute algo, irmãos. Eu venho repetindo isso aqui, eu já ouvi alguns irmãos dizerem isso, e é correto. Desde Adão, nenhum outro homem jamais teve livre-arbítrio. Essa ideia de que o homem tem livre-arbítrio, irmãos, isso é um conceito bem doido, sabe? Bem equivocado. Só alguém que é perfeito tem livre-arbítrio. Quem era o ser humano que é perfeito? Não há. Então, logicamente, o homem não tem livre-arbítrio. Adão era perfeito. O diabo lá no céu, o Lúcifer, o filho da alva, a estrela da manhã, ele era perfeito. Portanto, tinha livre-arbítrio. E é justamente, querido, essa qualidade que contém a possibilidade de rebelião e queda. E, portanto, é exatamente essa qualidade que pode originar o mal, como de fato originou. O diabo caiu movido por orgulho, mas ele caiu porque tinha livre-arbítrio, ele tinha a escolha de cair. Eu vou te dizer isso de maneira bem simples, irmãos. Foi o livre-arbítrio de Satanás que o levou ao orgulho, e foi o orgulho de Satanás que o levou à queda. E, infelizmente, a história não termina exatamente aí. Porque, além de agir pessoalmente, a Bíblia nos revela de maneira muito clara que o diabo persuadiu, querido, outros seres angelicais, tá? Outras potestades e principados, a segui-lo na sua rebelião contra Deus. Se você for para Apocalipse, é uma linguagem simbólica, mas é muito claro, tá? Não tem como, os estudiosos quase todos são de consenso em relação a isso. Quando você vai lá para Apocalipse 12, versículo 13 e 4, lá está assim, olha, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Agora observe, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Esse texto está falando que quando o diabo caiu, ele levou consigo uma terça parte daqueles seres angelicais que estavam com ele no céu. Esses anjos, irmãos, que caíram juntamente com o diabo, eles perderam a sua santidade e a sua posição original, mas mantiveram as suas capacidades angelicais, como imortalidade, força e intelecto superior. A mesma ordem que existia entre eles no céu foi pervertida para o mal. Você consegue entender isso? Eram principados lá, continuam principados agora, só que principados do mal. Eram potestades. Efésios vai falar das potestades, as quais Deus está diante dela. Só que também Paulo fala das potestades do mal. Entende? É um negócio meio assustador, irmãos. É um negócio meio assustador. Aqui nós temos a origem, querido, de tudo. Irmãos, é interessante você pensar dessa forma, sabe? Se a gente quiser entender o mundo, querido, a gente precisa olhar para a Bíblia, para aquilo que ela ensina, para o seu ensino. O mundo está como está, querido, por causa do pecado. Mas a causa do pecado, a causa originadora do pecado, a causa por trás do pecado é o diabo e as suas hostes malignas. É só você voltar lá para o Gênesis, no começo, e você vai encontrar exatamente isso, irmãos. Está lá o homem e a mulher criados perfeitos, colocados num jardim perfeito, pastoreados pelo próprio Deus perfeito, mas pecaram. E por que pecaram? Porque o diabo os seduziu, os enganou. Por que Eva pecou? Porque o diabo a enganou. Esse é o papel do diabo, sempre foi. E enquanto ele não for destruído de maneira definitiva, continuará sendo o papel do diabo, enganar. A maior arma do diabo
não são as suas manifestações de poder. A gente vai encontrar isso na Bíblia, irmãos. A maior arma do diabo é o engano, a mentira. Não há arma mais poderosa do que essa, irmãos. Não há. Por causa dessa rebelião encabeçada pelo orgulho, querido, Deus puniu Satanás e e as suas hortes espirituais da maldade com degradação. Eles foram destruídos, ou destruídos da sua perfeição, expulsos do céu e colocados sob condenação. Desde então, irmãos, impulsionados por um ódio intenso contra Deus, eles perambulam, estabelecendo um reino de caos, trevas e maldade, com a ambição exclusiva de lutar contra o Criador e destruir a humanidade, que é a criação mais preciosa de Deus. A meta suprema do diabo, irmãos, ele sabe que nunca derrotará Deus, mas ele sabe que pode manchar. Eu vou usar essa expressão, acho que é manchar a. Oi? Eu queria usar uma outra expressão, mas a ideia é exatamente essa, sabe? Ele vai fazer de tudo, querido, para que você não reflita a glória de Deus na sua vida. É uma forma de, assim, eu não posso derrotá-lo, eu não posso atacá-lo, mas eu posso atacar a criação dele. Eu não posso tirá-lo das mãos do Senhor, não posso levá-lo à perdição, mas eu posso prostrar ele ou ela na caminhada, tornando eles infrutíferos. E ao invés de glorificar a Deus com a sua vida, eles são um motivo de vergonha muitas vezes. Esse é o papel do diabo, irmãos. Me dá só 5 minutinhos. Eu sei que está tarde, mas me dá só 5 minutinhos. Deixa eu falar um pouquinho da teoria do intervalo e da queda cósmica. Oi, irmão. Não, eu não vou fazer isso. Se eu falar apressado, eu vou deixar de fora muita coisa. Semana que vem eu volto. Irmãos, isso aqui é uma coisa que eu gosto muito. Eu tô com um livro na minha mochila bem ali. O livro é As Eras Mais Primitivas da Terra, de G.H. Pember. É um clássico da literatura cristã, irmãos, que fala sobre a teoria do intervalo. Mas eu vou deixar isso aqui para a semana que vem, porque eu quero abordar essa teoria, mostrando os textos, explicando ela. Essa é a teoria que eu falo assim, olha, eu não tenho como bater o martelo, mas é uma teoria muito interessante, querido, que explica a origem do mal, tá bom? A gente chama de teoria do hiato também. É o espaço cronológico que existe entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis. Irmãos, é fascinante, irmãos. É fascinante a teoria, tá bom? Então eu vou deixar para a semana que vem, porque aí eu exploro ela com mais liberdade, com um pouco menos de pressa, para a gente tentar entender melhor, tá bom? Agora a gente vai parar por aqui, nós vamos nos colocar de pé e a gente vai orar ao Senhor. Queridos, escute, tá? Escute. Pode se colocar de pé. Ei, queridos. Guarde o que eu vou lhe dizer. Guarde isso, irmãos. Tudo que nós estamos fazendo, irmãos, estudando aqui, estudar sobre o diabo é um negócio meio complicado, né? Mas é necessário, sabe? É necessário. Eu preciso conhecer o inimigo com o qual eu luto. Eu preciso ter consciência dos seus planos, de como ele age, do que ele é capaz de fazer e do que está disposto a fazer para me prejudicar, para me separar do meu Deus, para romper a minha comunhão com o meu Deus. Então eu venho gastando esse tempo com vocês, querido, na intenção de que você saiba, queridos, eu sei que eu não posso fazer com que você leve isso muito a sério, sabe? A minha oração é que o Espírito Santo, de fato, use essas ministrações para que você compreenda, querido, o que está acontecendo, o que está em jogo, na verdade. O que está em jogo não é só o diabo, é o diabo e todas as suas hortes malignas que trabalham incansavelmente
contra nós. Nós somos a coroa da criação de Deus. Já que ele não pode tocar em Deus, já que ele não pode afetar a Deus diretamente, ele vai tentar de todas as formas afetar a Deus, nos atingindo, querido, nos prostrando durante a nossa caminhada, fazendo com que a gente, ao invés de viver uma vida que glorifique a Deus, muitas vezes vive uma vida de lamentações, de lamúrias, de cabisbaixo, sem brilho, sem alegria, sem paz, sem comunhão com Deus, sem prazer em Deus, vivendo a vida cristã como se fosse um fardo. Você é o peregrino de John Bunyan, sabe? Está carregando um fardo pesado nas suas costas, em direção a Jerusalém Celestial. Daria tudo para se livrar desse fardo, mas não consegue fazer. Muitas vezes é o diabo que está pondo esse fardo sobre a tua vida. Não é o Senhor, irmãos. Sendo justificado com Deus, temos paz com Ele, paz. Nós podemos desfrutar de paz com Deus. Nós podemos nos relacionar com Deus, irmãos, como diz lá Romanos 8,15, como o nosso Abba Pai, o nosso paizinho. É possível, querido, um relacionamento íntimo assim com o Senhor. Não permita que o inimigo, querido, te faça viver a vida cristã de maneira tão deprimente, de maneira tão cansativa, enfadonha, sem alegria. Porque eu tenho certeza, querido, que esse não é o propósito de Deus para nenhum de nós. Quem crê em mim, diz o Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus disse para a mulher samaritana: se você beber dessa água, você vai sentir sede outra vez, mas se você beber da água que eu te der, essa água jorrará para a eternidade. Essa é a promessa de Deus para nós, irmãos. Não é para vivermos assim, cansados, desanimados, tristes. É para vivermos uma vida alegre na presença do Senhor, sabendo quem somos, sabendo o que foi feito por nós, sabendo que, por mais forte e poderoso que seja o inimigo, nós já temos a vitória em Cristo Jesus. Tome posse disso, querido, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e bendizemos a Ti por esse tempo na Tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, Pai. Que o nosso coração anseie cada vez mais por conhecer a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito atraia o nosso coração para Ti, Senhor. E que nós sejamos, Senhor, meu Deus, homens e mulheres cheios do Teu Espírito, Senhor, em o nome de Jesus. Homens e mulheres que tenham prazer em Ti, em o nome do Senhor Jesus. Espírito de Deus, encha-nos até transbordar. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.